Alô, como vão todos? Boa tarde. Estamos aqui ao vivo para mais uma live. Estou aqui aguardando a Mariela entrar, né? Mari, não entrou não? Oi, Mariela. A Tá Rita, boa, querida? Bem-vinda. Bem-vinda à nossa live, viu? obrigada. Olá, pessoal chegando aí, ó. Tem pessoas que eu não conheço. Que Olá bom. a todos. Tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Que bom vê-los aqui, ver a todos mais uma vez nessa tarde de quarta-feira. Boa tarde, Geraldo. Divina Queiroz, tudo bom? Muito bom estar com vocês aqui hoje. É, Oi, Iná, oi, tudo Iná. bom, Iná? Lorena, que bom. Muito Cuidado. bom, a gente fica muito feliz. Mandando um beijo aí para você, Maria, Iná. Eu mandei de volta o beijo. Saudade de vocês. Pois é, o Edson. Então, muito bom estar com todos vocês aqui nesse momento. Mais uma vez, a gente está sempre aqui nos reunindo, né? Toda quarta-feira. Bom demais ter Mariela aqui. Muito bom. É bom mesmo ter a Mariela, Divina Queiroz, Ah, né? divina. Então, nós temos gostado muito dessas lives que várias pessoas estão se colocando. Oi, Bruno, Iná. Oi, Ronaldo, como vai? Então, é muito legal a gente ouvir, ver pessoas de vários locais. Oi, Maria Lúcia, do Acre. Olha aí, ela está longe. Muito bom, gente, estar com todos vocês aqui nesse momento. É com muito prazer que a gente recebe aqui a Mariela, né? Vi aí o Rogério também. Então, é com muito prazer que a gente recebe a Mariela. A Mariela, ela formou lá no Rio Grande do Sul, depois ela vai contar aí um pouquinho, né? Mariela formou lá no Sul, nossos queridos lá do Sul, e depois ela veio para Goiás de mudança, e aí ela entrou aqui na nossa regional e sempre participou, começou a fazer o helper aqui com a gente, faz o helper aqui com a gente, né? E agora ela está morando em Uberlândia, mas mesmo sendo em Uberlândia, ela ficou muito mais conectada aqui com a nossa regional, né? Foi uma conversa que a gente teve, foi muito legal. Muito bom te ter aqui, Mariela. Eu fico muito feliz e quero agradecer a todos pela participação que todos têm dado para a gente nessas lives, a contribuição pela divulgação. Tem sido muito legal para todos nós vermos esse trabalho sendo desenvolvido e a gente podendo contribuir um pouquinho para a expansão desse nosso caminho e também para ajudar as pessoas para que elas possam conhecer um pouquinho sobre esses ensinamentos que o Petro que traz para cada um de nós. Então, agora eu vou deixar a palavra com a Mariela, tá? E que cada um, depois eu quero avisar que nós vamos, daqui a pouco, eu vou tirar os participantes, os comentários um pouco, para que a Mariela, vocês possam ver o rostinho dela, e depois a gente vai, depois nós vamos retirar, mais tarde a gente coloca para as perguntas, ok? Vi Márcia, minha irmã também está aí, que bom. Mariela, então é sua palavra, senão eu fico cumprimentando todo mundo e não deixo você falar, tá? Bom, obrigada. Estou muito emocionada de estar aqui, né? Esse é um caminho que eu estava fazendo as contas, já é metade da minha vida.
Eu comecei com 20 anos e eu vou fazer 40. Então, já tem 20 anos de Pathwork. E é uma filosofia de vida, é algo que, assim, quando a gente conversa com alguém que faz Pathwork, né, a gente se entende num nível muito profundo. Então, assim, rapidinho me apresentar. Eu fiz a minha formação de facilitador no Rio Grande do Sul. E aí fui para Goiás, onde eu fui muito bem recebida e acolhida pela Rita. Tem 9 anos mais ou menos, né, Rita? E aí depois eu me mudei para Uberlândia, mas eu continuei fazendo grupos, né, em Goiás. Eu tenho um grupo em Itumbiara e tenho pessoas de Quirinópolis, tenho uma aluna de Porangatu. Então, e a gente tem essa proximidade até pela distância, né, física ser mais próxima do que a regional, apesar de ter contato também com a regional, né, de Minas, que fica em Belo Horizonte. Então, eu gostaria de começar honrando, fico bastante emocionada. Eu gostaria de honrar algumas pessoas que fizeram parte desse caminho. Primeiro, o Guia do Pathwork, a Eva Pierracos, né, por trazerem esses ensinamentos para nós. A Ida Buschnick, a Renate Miller, a Dina Leite, Maria Helena Souza, Suzete Fortunato, Sueli Fonseca, Alexandre Berg, Rita Mansur, Ina Maria, a todos os meus colegas, né, meus companheiros aí de jornada, e a todos os meus alunos, ex-alunos que confiaram a mim como testemunha dos seus processos. Então, agora, me colocando no meu lugar, eu posso começar o nosso assunto. Quando eu escolhi, né, esse tema, a nossa relação com o tempo, pensei muito neste momento, né, nesse momento presente que nós estamos vivendo, de distanciamento, de quarentena, de isolamento, muitos, né, vivenciando a própria doença. E como estamos lidando com isso, né? E acho que é um ponto, um momento importante para a gente parar e pensar um pouco, né? Nós estamos esperando a quarentena passar ou nós estamos vivenciando cada dia, entendendo que cada dia está sendo diferente, entendendo os desafios e podendo aprofundar a nossa vivência, né? E o guia nos diz nesse assunto, nesse tema, né? Que se trata na palestra 112, que quanto mais a gente puder experienciar o presente, a gente vai estar aproveitando o tempo. Então, eu já vou entrar nisso, mas eu gostaria primeiro de trazer para vocês, assim, o que foi me movendo, né, na construção dessa conversa. Eu comecei a me lembrar de muitas músicas com o tema tempo, com a palavra tempo. Acho que depois do amor é a que mais tem. E fui me lembrando, e foi muito legal esse processo, assim, músicas antigas. E aí eu queria até trazer alguns trechos, né, interessantes, assim, sobre isso. Então, tem uma que diz: o tempo passa e nem tudo fica, a obra inteira de uma vida. O que se move e o que nunca vai se mover. E isso tem a ver com o que a gente vai falar. Tem outra que diz: foi pouco tempo, mas valeu. Vivi cada segundo. Quero o tempo que passou. Enfim, tem várias, né? E aí eu me lembrei de um trava-línguas que a minha filha vive falando, que é: o tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. Então, assim, é isso Muito aí. bom. Então, enfim, eu pesquisei, tem uma série aí, você podia ficar aqui falando, enfim. E outra coisa que me moveu, né, trabalhando, pensando nesse assunto, foi um tema que é bastante trabalhado, porque são as imagens. Dentro desse tema, né, a gente descobre as nossas crenças limitantes, nossas crenças errôneas. E aí tem muitas imagens de massa que a gente pode pensar, né, sobre o tempo, que são aquelas crenças que
temos, né, socialmente, enfim, no coletivo, que a gente fala muitas vezes, né? Nossa, passa tão rápido, parece que foi ontem. Eu queria que o dia tivesse muito mais que 24 horas para eu conseguir fazer o que eu quero. Enfim, e outras, né? O tempo cura tudo. Com o tempo isso resolve. E eu gostaria de, durante, né, essa conversa, falar um pouquinho sobre isso também, ok? Então, vamos lá. Tempo, Primeiro, tempo, tempo, tempo. a gente vai fechar com essa. Bom, oração ao tempo. Mas para começar, enfim, a gente tem sempre uma forma de se conectar, né? Quando a gente está num encontro do PEFOR. E eu não gostaria que a gente fizesse dessa forma, porque é uma maneira de nós nos conectarmos não só com a egrégora, mas com nós mesmos, né? Com o nosso centro, com o que está acontecendo aqui dentro de mim agora. Então, eu quero convidar a cada um a fechar um pouco os olhos e prestar nesse momento atenção na sua respiração. Rita me fala se a música está muito alta, muito baixa. Tá bom. Ok. Então agora respira, inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. Procura fazer aquela respiração profunda, abdominal. E a cada expiração, você vai sentindo que os ombros relaxam, solta. E você vai se conectando com você mesmo agora. Eu te convido a fazer uma observação. Apenas observa como você está se sentindo neste momento. Quais são os sentimentos presentes? Observa os últimos 2, 3 dias. Como você vem se sentindo? O que você vem pensando? Como você tem vivenciado os desconfortos, sejam eles físicos, emocionais, mentais? E veja se tem algo que você gostaria de colocar como intenção neste momento, para você olhar com mais profundidade, para você se permitir sentir algo com mais profundidade, mesmo que o medo possa aparecer, ou mesmo que possa haver algum certo desconforto, uma situação mais angustiante, enfim, ansiogênica, o que gere tensão. Coloque como intenção o que você gostaria de aprofundar na sua vida agora. Sem julgamento, apenas observando e intencionando isso. Conecte-se com o seu eu superior e peça ajuda dessa parte sua, que tem recursos para lidar com essa situação. Agora toma mais uma respiração profunda. E vá voltando.
tirando aqui a música. Sentindo a sua presença aqui e agora. E se conectando novamente com esse assunto, ok? Então, eu vou trazer o que o Patrick fala sobre o tempo, né? Sobre a nossa relação com o tempo. O guia diz que o tempo é um fragmento de experiência que nos é dado, que está disponível para nós. Fala mais alto? Ok. Acho que eu vou botar o microfone, que aí fica até melhor. Então, ficou melhor? Melhor, Rita? Melhorou um pouco mais. Então tá. Aí. E aí, eu posso usar esse fragmento, né, de experiência de duas formas. Eu posso aproveitar o tempo que me é dado, vivendo a experiência e me conectando com o presente, ou eu posso ficar focado, né, em sair daquele momento, em deixar o tempo passar, em focar no futuro. E aí eu estou, de alguma forma, segundo o que a gente aprende no Pathwork, eu não estou aproveitando uma grande oportunidade que é o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento se dá no momento em que eu me proponho a sentir o sentimento, a olhar para o que eu tenho agora, neste momento presente, e experienciar esse momento. Parece simples quando a gente fala, mas olhe para a sua vida, como você tem vivido cada momento. Né? A gente se desconecta muito fácil, a gente está aqui fazendo alguma coisa e a gente está pensando em alguma coisa diferente, ou estou pensando no futuro, ou em algo que eu preciso resolver depois. Às vezes eu estou brincando com as minhas filhas e de repente eu estou ali, mas uma parte minha não está. A gente faz isso e tá tudo bem. Quando a gente observa isso, a gente pode acolher e aí se propor a depois fazer diferente. Mas quando o guia fala sobre aproveitar o tempo, ele está falando também naqueles momentos em que existem desconfortos, naqueles momentos em que existe uma situação desconfortável ou um sentimento como uma depressão, uma tristeza, ou um momento de crise. Nesses momentos, a gente realmente tem essa oportunidade de utilizar o tempo. E muitas vezes, e a gente também é ensinado a isso, a gente acaba querendo eliminar o sentimento, deixar o tempo passar, né? Então, esse momento de quarentena tem sido um momento onde a gente vê isso, né? Assim, as pessoas estão se deparando com situações, às vezes, mais difíceis, ou as situações têm ficado mais evidentes nas suas vidas, e assim, ou eu olho para aquilo ou eu olho, né? E às vezes eu não quero olhar. E aí eu me desconecto, bloqueio e quero que o tempo passe, como se com o passar do tempo, essa situação ou esse sentimento, essa angústia, esse desconforto, né, ou uma situação de crise fosse passar também. Mas isso vai passar se eu aprofundar, se eu olhar para o momento presente e poder me conectar com o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, quais são as minhas necessidades, que sentimento é esse, de que forma eu posso aprender com esse sentimento, o que isso está dizendo de mim, o que isso está dizendo de mim naquele momento. Para que, a gente fala muito, né, no Pathwork, assim, para que essa situação está me servindo? A serviço de que isso está acontecendo na minha vida? Qual é o aprendizado? O que eu posso aprender com isso? É claro que num momento de sofrimento é difícil,
a gente se propor a isso, mas quando a gente se propõe, quando a gente se propõe a passar pelo sentimento, realmente ele pode passar. Porque se eu fico é, é, bloqueando, né, ou negando, usando mecanismos de defesa para não sentir aquela situação ou para passar por ela sem essa observação e sem esse aprofundamento, aquilo vai ficar em algum lugar em mim. Inclusive, às vezes, até se manifesta através de doenças físicas, né? As emoções que nós não sentimos, aquilo que a gente não quer perceber ou resiste em olhar. E aí, depois de um tempo, eu vou acabar tendo que ver, né? E talvez a situação seja mais difícil, né? Ou mais complexa. Então, o guia traz esses momentos como uma oportunidade desse aprendizado. E aí tem uma chave, né, para a gente identificar quando eu pude experienciar realmente esse momento, depois que eu fiz esse trabalho, a sensação que a gente pode experimentar é de leveza, é de vivacidade, é de alegria, porque eu pude ir lá, entrar em contato, né, nas profundezas de mim mesmo, para entender o que estava acontecendo. Ou para nem sempre sozinho a gente consegue, né? Isso é muito importante falar aqui, assim, eu posso pedir ajuda, eu devo pedir ajuda, né? Tem muitas formas de pedir ajuda, tem muitos, a gente pode pedir ajuda para o nosso grupo, né? Nosso grupo de estudos, nosso grupo de Pathwork, nosso profissional helper de Pathwork que nos acompanha, o nosso terapeuta, enfim. A gente está aqui falando desse caminho de autoconhecimento, né? Onde a gente tem muitos profissionais capacitados para nos ajudar nesse sentido. Então, a gente não precisa lidar sozinho, muitas vezes a gente nem consegue, né? Então, também pedir ajuda faz parte desse processo de me conectar com a situação, de aproveitar a situação para poder realmente entender que aquele é um tempo que eu tenho, que aquilo está acontecendo e é só aquilo que eu tenho, né? A gente fala, eu gosto muito de falar isso e às vezes parece repetitivo, mas assim, o que você tem? Você tem é isso que você está trazendo no presente. Então, o que eu tenho agora? Eu tenho ansiedade? Eu tenho uma tensão? Então, vamos olhar para o que nós temos agora. A gente só pode olhar para o que a gente tem, a gente não pode olhar para o depois, certo? Então, essa é a tarefa. Esse é a grande tarefa desse caminho e do caminho de autoconhecimento. E aí o guia fala também em relação à tensão, né? Quando a gente gera uma tensão em relação a essa questão do tempo. A gente fala, quando a gente pensa muito no futuro, tem um paradoxo aí, né, Rita? A gente almeja o futuro e isso também nos mantém vivos, né? A gente traça metas, a gente pensa em fazer uma viagem, a gente pensa, né, o que a gente vai fazer daqui a um Sonhos. tempo, sonhos. Então, isso nos mantém vivos, isso é super saudável. Agora, É. quando eu foco no futuro, no sentido assim, eu vou ser feliz quando eu fizer isso, né? Ou quando eu concluir algo, ou se, né? O quando ou se. Então eu coloco a condição. E aí eu estou projetando toda a minha satisfação, meu sentimento no futuro. E aí o guia diz assim, que a gente quer tanto o futuro porque a gente não gosta do presente, né? Então o que está acontecendo no meu presente que eu estou colocando uma condição no futuro para poder, enfim, me desconectar desse presente, né? E aí, quando eu faço isso, isso gera mais tensão ainda, porque é como se fosse um tempo não utilizado. E aí esse tempo não utilizado gera esse estado de tensão e gera um movimento contraditório na alma, né? Como se a gente tivesse assim uma força puxando para um lado e a outra para o outro. E aí isso pode também gerar uma estagnação, né? Lembre daquela frase que eu falei de uma música? O tempo passa e nem tudo fica, a obra inteira de uma vida, o que se move e o que nunca vai se mover. Então, quando a gente move,
né? Quando a gente move, a gente está utilizando o tempo, né? Quando eu deixo mover o que está acontecendo no meu presente, eu olho para aquilo, eu deixo a energia fluir, se movimentar, eu consigo transformar. Agora, o que nunca vai se mover, ficou estagnado e talvez no futuro seja, eu vou precisar olhar de uma outra forma para aquilo, né? Porque não passou se eu não olhei, né? Rita, se você quiser abrir para as perguntas, aí as pessoas poderem ir colocando comentários, aí eu vou seguindo aqui e depois a gente, que eu olhei o tempo já, a gente tem que otimizar o tempo, né? Aproveitar esse tempo que a gente tem aqui. Já temos 30 minutos. Sim, Já vou então, mas ligar aqui, passou. tá? Tá Joia. bom. Então, assim, e aí o que acontece? A gente acaba atraindo mais períodos de desconexão, né? Se a gente acaba, enfim, deixando de olhar para aquilo que seria uma oportunidade naquele momento. E assim, isso acaba me distanciando mais ainda da causa da dor e do sofrimento, né? Porque como, eu gosto muito de analogias, né? E tenho algo que é um exemplo muito simples, mas eu gosto de falar. Uma ferida, né? Imagina que eu me machuquei e eu não limpei, não cuidei naquele momento, né? Não senti aquela dorzinha de limpar aquela feridinha para aquela cicatriz. Eu simplesmente deixei ali e aí acabou entrando areia, terra, e eu deixei, né, criar aquela camada. E aparentemente, olhando assim, a ferida sumiu. E tá uma camadinha bem bonita, né, de areia, de poeira, sei lá de quê. O que vai acontecer depois de um tempo? Provavelmente vai inflamar e eu vou ter que tirar, eu vou ter que abrir, né? Talvez até um processo cirúrgico para realmente limpar essa ferida e deixá-la ela então cicatrizar de uma forma natural, né? Ou de uma forma que aquilo realmente se feche e não precise mexer mais. Então, acho que é isso que acontece com as nossas questões, né? Quando a gente acaba bloqueando, não querendo ver, ou querendo deixar o tempo passar e não vivenciando a experiência, vai acontecendo isso. E vai chegar um momento em que eu vou ter que mexer mais, né? E aí talvez vá doer mais, porque aquilo ficou lá por um tempo. Então, quando a gente lê isso, né, nas palestras do Pathwork, isso não é uma ameaça, isso é só um toque, né, para que a gente realmente entenda que às vezes o medo de olhar, ele fica muito maior do que realmente a questão em si. Quando a gente fala do medo, né, a gente fala aqui do medo, então quando eu não olho para o medo, ele se torna muito maior. Então quando eu não olho para a questão, às vezes eu podia resolver, né, podia experienciar e sentir, realmente deixar esse sentimento passar por mim, experienciar isso. Então, falando do medo, ele fala também nesse tema do medo da morte, né? Então, por que a gente almeja tanto o futuro, mas nós tememos a morte? Parece também um paradoxo, né? Na verdade, a gente sabe, a gente aprende no Pathwork que o medo da morte é o medo da vida. Então, isso é forte, né? Sente isso, respira. Então, assim, qual é o meu medo da vida? É, o que eu temo no agora? Porque se eu conseguir me conectar com isso, né, com o medo da vida que gera o medo da morte, porque aí quando eu estou vibrando no medo da morte, automaticamente eu estou no medo da vida, e aí eu não experiencio a vida, e aí eu não desfruto a vida, e aí eu não vivo a minha experiência. Então eu fico naquela tensão, naquele estado de tensão, e quanto mais atenção, né, menos eu utilizo o tempo, maior fica a tensão, maior fica o medo, e aí vem um ciclo vicioso.
Então, é preciso olhar para isso. Quando tenho medo da morte, qual é o meu medo da vida? E aí sentir isso, respirar nisso. Talvez você, né, eu, a gente vai encontrar questões talvez que a gente nem imaginava quando a gente se propuseram essa investigação, né? Então isso, quando a gente olha para essa questão do tempo, isso vai gerando mais tensão, porque se eu entendo, né, a morte como algo que é um fluxo, entendo como essa experiência, como uma experiência que flui, que é harmoniosa, quando eu vivo o meu dia a dia de uma forma a experimentar o agora, né, o momento presente, a sentir esse presente, a me proporcionar isso, eu vou soltando essa tensão, né, e aí eu vou deixando isso dissipar e o medo também vai se dissipando. Então, somente se eu colocar a intenção, a gente sabe que quando a gente coloca a intenção para algo, aquilo já começa a acontecer na vida da gente. Porque a gente fala muito, né? E a gente ouve muito as pessoas perguntarem: tá bom, tudo bem, eu entendi, né? Ontem mesmo eu questionei no grupo da Rita. Ok, eu entendi mentalmente. E como eu faço isso? Né? O como é o caminho. O como é esse nosso trabalho de autodisciplina, né, de autorresponsabilidade para com a gente mesmo, de olhar para si, de poder dar-se o tempo do processo. Né? A gente não pode querer crescer e se transformar sem se dar esse tempo, né? Sem se permitir estar num processo de autoconhecimento. Então, isso é fundamental. Esse é o como. E aí a mudança, e aí a sensação, né, a mudança no meu sentimento e nessa tensão, isso vai ser consequência desse processo. Ok. Dá para seguir ainda, né, Rita? Dá, querida. Pode ficar Você tranquilo. está anotando aí. Bom, Já, te aviso. então, eu estou olhando aqui o meu planejamento, que eu esqueci de trazer, o que eu não trouxe, porque a gente vai falando e nem vê o que pensou, o que trouxe antes, né? Então, Aqui tem uma, Oi, Mariela, tem uma pergunta aqui interessante que eu acho que tá. pode entrar aí, é o Francisco que fez, né? Então ele diz assim, como a gente ir até a raiz de cada coisa e sanar todas as questões para poder viver a nossa temporalidade. Será que vai dar tempo? Ótimo, né? Então, às vezes, quando a gente começa a trabalhar uma questão, a gente percebe que as outras questões elas estão meio que emaranhadas, né? Tem muitas vezes que a gente trabalha uma crença e a gente libera várias outras junto, porque tá tudo muito relacionado com uma questão específica nossa, né? Então, eu sinto assim, que aquilo que você está pronto para trabalhar e transformar vai acontecer, né? Então tá tudo certo. É do jeito que tem que ser se você se coloca nessa disponibilidade de transformar, de olhar, né? Então, quando você se coloca nessa abertura para olhar para você mesmo, para olhar para as suas questões, para sentir, para experienciar, né, para estudar sobre isso, né, para descer do mental para o emocional e sentir, porque eu compreendo e depois eu preciso sentir para que aquilo se transforme, né, e realmente sentir quantas vezes for necessário a experiência. E aí o processo de transformação ele não tem fim, né, e o que a gente tiver pronto para trabalhar naquele momento a gente vai ir para transformar, né? Eu sinto que é isso. Rita, você quer complementar? Eu acho que também, eu acho que é isso também, e sinto assim, que como a mudança ela ocorre no aqui e agora, então, cada vez que a gente se abre, como você está falando, né, para a gente poder
aprofundar, para a gente poder olhar a questão do aqui e agora, então não tem tempo para que não tem idade, não tem, senão a gente que é mais velho já tinha desistido desse caminho quando a gente começou, já começamos mais velhos, né? Então eu sinto assim que não é a questão da idade ou a questão de se vai dar tempo. Sempre, eu acho que sempre quando você está no seu presente, vivendo ele intensamente, o seu tempo é bem aproveitado e ele tudo funciona, tudo se resolve naquele tempo. Eu sei que no tempo seguinte eu vou poder dar uma outra volta na espiral do meu crescimento e aí eu vou ver outra coisa. Mas aí já é outro tempo. Então, o que, que vai acontecer amanhã nas minhas mudanças internas? Eu não sei. Então, eu acho que dá sempre tempo, né? Não tem problema com relação a isso, né? Isso. Muito bom. É, Você quer trazer alguma outra pergunta, Rita? Não, por enquanto não. Eu estou vendo aqui, ainda não teve alguma outra Teve pergunta, não. comentário, né? Sempre é Eu tempo, o tempo tiveram é sempre presente. comentários, achei bonito Ok. demais. Sua mãe está orgulhosa de te ver aqui. A Beijo. Divina também, que é sua aluna, está muito feliz de te ver aqui. Muito legal. Viu? As Que bom, pessoas estão. obrigada. Obrigada. Pode. Amo vocês. Então, quero trazer algumas reflexões, assim, né? A questão de que, na verdade, veio essa pergunta em algum momento aqui da minha reflexão, né? Qual é a saída, né? Na verdade, não tem saída, né? A saída é a própria é o próprio momento, né? Então é o ficar, né? Então assim, é, acredito que quanto mais eu tô me distraindo com os comentários. Beijo pra vocês, saudade. Então, assim, é muito importante da gente poder, quanto mais a gente exercitar a autoobservação, né, acho que esse é um ponto-chave, assim, do nosso pathwork. E isso realmente é um exercício, porque quanto mais eu exercito esse meu eu, que é o meu eu observador, que está me percebendo, né, a todo momento, então eu estou percebendo como eu sinto, como eu penso, o que, que acontece comigo, de uma forma amorosa comigo, né? Sem julgamento, sem ficar conectada com aquele eu idealizado, exigente, perfeccionista, né? E querendo que seja, enfim, do jeito que eu acho que tem que ser, ou do jeito que eu acho que eu tenho que ser para poder ser aceito ou agradar. E aí eu tô lá, né? Eu não tô aqui, não tô em mim. Então, acho que esse movimento, né, do tempo, e aí Iná trouxe, o tempo não existe, né? O tempo é criado, é algo que foi criado por nós, enfim, para poder, acho que, baixar um pouco da ansiedade, né? Então, quanto mais eu voltar para mim, né, e puder estar conectado com essa autoobservação, essa é a chave para eu ficar no presente, para que eu diminua esse estado de tensão, né, gerado pela necessidade de estar num tempo que não é o agora, que é o depois ou que foi o ontem, né? Porque tem uma máxima na psicologia, enfim, que depressão é o excesso de passado e ansiedade é o excesso de futuro. Né? Então, quando eu fico remoendo lá os meus sentimentos, mas sem olhar, né? Sem sentir, de uma forma autorresponsável, realmente para querer mudar, aquilo pode gerar um estado depressivo. E aí o foco no futuro, né, no depois, no sair desse momento, é esse estado de ansiedade, né, que gera uma aceleração, que gera sintomas físicos, né, enfim, tudo. As questões emocionais, elas muitas vezes elas podem trazer esses sintomas físicos ou vice-versa, né, enfim, mas o nosso corpo também é um termômetro. Então, por isso que eu sinto que a chave é a autoobservação. Quanto mais eu consigo estar atento, né, me observando, mais eu estou no agora e aí eu posso dar o passo
de poder aprofundar. Eu posso dar o passo de poder realmente estar disposto. E talvez eu não vou resolver aquela questão naquele momento, né? Não é isso, né? Então, eu tenho que viver o momento presente e aí eu tenho que sentir aquilo e eu tenho que resolver aquilo agora. Não é isso. É, na verdade, eu me colocar disponível para sentir, para vivenciar, observando o que acontece comigo, né? Sentindo. É bom a gente conversar com os nossos sentimentos, com as nossas dores, tanto emocionais quanto físicas. Né? Ontem Uhum. mesmo eu estava com uma dor de cabeça muito forte. E aí eu fui dormir, remédio não adiantou, eu não gosto de tomar remédio, mas eu tomei. E aí eu fui dormir e comecei a respirar na dor, comecei a respirar na dor e perguntei para ela, o que que é que você está querendo me dizer? Eu nem lembro, porque eu adormeci. Mas ela passou, eu acordei sem dor. Então, assim, tá tudo certo, algo foi feito ali. Então, é isso, né? Essa disponibilidade da gente olhar. Porque eu passei o dia, assim, querendo resolver, porque aquela dor estava me incomodando. E é isso que a gente faz, né, com as nossas questões, muitas vezes e nem percebe. Então, eu estava querendo resolver aquilo incomodando, e aí eu tentando fazer as coisas estava difícil. Só naquele momento que eu falei, então tá, dor, qual é a tua? Pronto. Você Então, foi presente, né? poxa, por que que eu não fiz isso antes, né? Eu tô falando aqui. Porque às vezes são coisas simples, né? Não precisa ser uma catarse, não precisa ser um processo de uma situação horrível, né? São as questões do dia a dia. Como eu lido com cada questão do dia a dia, porque aí fica mais leve, né? Tanto para mim quanto para quem convive comigo também, Uhum. né? Fala, você ia falar? Mari, quero falar que tem uma pergunta e tem um comentário que eu achei interessante da Camila, que ela colocou: sempre é tempo. O tempo é sempre presente, que é isso que você está falando, né? Agora, tem uma pergunta aqui que eu acho que deve ser da sua mãe, né? Está escrito Léo. Descobri seu apelido, viu, Eu Mariela? sempre queria que me chamassem de Lela e esse apelido ficou lá na infância. Tá vendo? Olha aí, então a gente vai começar a chamar de Lela. Mas aí a Maria da Graça, né, ela falou, fala do tempo cronológico e do tempo subjetivo. Então, eu conversei com ela ontem, né? Ela estuda filosofia, ela é psicóloga também, a mãe. E ela está estudando filosofia, ela tem feito alguns vídeos onde eu tenho aprendido muito. E ela, coincidentemente, ela estava falando sobre essa questão, né? Sobre o Cronos, né? Na verdade, o que que é o tempo cronológico, né? Foi algo criado para que nós, enfim, é algo criado para que a gente possa viver neste mundo, né? E conviver, né? Então, assim, e também não é só isso, né? Quando a gente pensa que o tempo cronológico, que é a marcação do tempo, para que a gente marque essa live, todo mundo possa estar neste momento, né? Juntos, neste mesmo horário, ok. Mas também, quando se fala nisso, né? No Cronos, o Cronos é essa experiência disso que a gente está falando no Pathwork, do viver o momento, de experienciar o momento, né? De desfrutar o momento, de passar pelo momento como ele é. Agora, o tempo subjetivo seria, eu não sei se é isso que ela está pensando, né? Mas assim, pelo que eu estou entendendo, é o que é o produto da mente, né? É onde a gente se coloca e muitas vezes é o que gera também essa tensão, né? Porque aí posso estar num tempo que não é o tempo não é o agora. E aí eu posso estar focada como eu falei, né, num tempo passado, de algo que eu vivenciei, e aí eu estou focado naquela situação e eu me distancio da minha realidade hoje, ou eu estou focado em algo que eu quero que aconteça, porque eu quero sair desse presente, né? Então ele está mais relacionado com essas questões emocionais, né, desconfortáveis. E aí Legal.
Ok. Eu ia ler um comentário aqui, mas acho que Tá? foi a É, Vivi. o comentário foi esse aí que a Viviane colocou, Isso, né? Sou o amiga. resultado do meu ontem e, e o meu amanhã depende do meu hoje. Então é Exatamente. importante viver mesmo totalmente no presente, né, Mari? Porque o resultado do meu ontem, na verdade, né, foi se eu pude olhar, né, se eu pude vivenciar o meu ontem naquele momento presente, né, daquela forma, hoje eu também, né, conseguirei fazer isso e liberar todas essas questões que eu pude transformar lá, o que eu pude sentir lá e o que eu pude deixar lá, né? E aí, com certeza, o meu amanhã, se hoje eu estiver, né, fazendo a minha tarefa, que é poder olhar para e me conectar com esse momento, né, e me disponibilizar a estar aqui, né, e aí me vem algo assim de ferramentas também, né, para a gente poder estar no presente. Hoje a gente tem um ferramental muito grande, assim, de própria questão de respiração, né? Meditação, exercícios, enfim, tem muito ferramental à nossa disposição para que a gente possa fisicamente ajudar, né, o emocional a estar no presente. Então, quando a gente pede no Pathwork, a gente faz muito esse trabalho de contato, né, através do físico com o emocional, porque esses nossos aspectos, eles estão interligados, né, eles se relacionam e se influenciam diretamente. Então, o físico, o mental, o emocional e o espiritual, eles estão atuando juntos ao mesmo tempo. E aí eu posso perceber, né, que o meu físico, assim como ele pode ser um sintoma, né, que está me mostrando que algo está descompassado, eu também posso, a partir dele, entrar em contato, né, com o emocional, com o mental, né, e silenciar a mente através da respiração, enfim, e utilizar isso. E a gente vai aprendendo, né, sempre com aquela capacidade de autoobservação, a gente vai aprendendo a também observar os sinais do nosso sistema como um todo. Né? Quando algo não está bem, quando existe um estado de tensão, a gente vai desenvolvendo essa capacidade de observação. Sabe o que que eu também acho interessante, Mari, falando desse tema? Você tem algo que você fala e que eu também falo muitas vezes, que é o tal do na verdade. Na verdade, isso assim, assado, né? Então, eu refletindo sobre isso, porque eu também falo assim, muitas vezes, mas eu acho que é exatamente a hora que a gente traz para o presente, mesmo que a gente fale só automaticamente por uma mania, né? Por uma mania, sei lá como é que a gente chama isso, né? É uma coisa automática, vamos dizer assim. Mas quando você fala na verdade, você está trazendo para o presente. Uhum. Então, a verdade, ela está no presente. Que a verdade é que agora eu estou falando, Mariela está falando, né? O telefone está aqui ligado. Então, esse é o presente, não tem mais nada. Eu posso até, depois eu tenho que aguar aquela minha planta que está ali, mas não é, aí eu já saí do meu presente. O meu presente é o que eu estou falando, o que eu estou fazendo. Então, na verdade, eu estou Uhum. na verdade quando eu estou no Sim. meu presente, não é? Uhum. Então, acho que é bacana a gente, até nessa forma de prestar mais atenção, como a gente traz, até na forma de expressar, ou de automaticamente falar, para trazer mais a consciência, né? É verdade. É verdade. É verdade. E, e é algo que eu gosto também bastante de falar, que a gente, né, acho que assim, a gente acaba no pé porque a gente acaba tendo várias formas muito parecidas, né? Porque a gente vai aprendendo com os nossos mestres, né, Rita? E a gente vai absorvendo também. Então, assim, eu trago muito essa pergunta assim, qual é a verdade? Qual é a sua verdade agora? Né? Qual é a verdade disso que você está trazendo? Porque isso é exatamente isso que você falou, né? Essa pergunta ou essa palavra, né? Isso te traz para o presente, né? Isso te traz para o prestar atenção. E o prestar atenção já te traz para o presente. É, Então exatamente. é legal.
Obrigada Muito por... bom. É, Então, pelo tempo que eu estou vendo aqui, gostaria de propor um exercício, né? Pode ser? pô, pode. Então, tá. Assim, Então, dá tempo. então, de novo, eu quero pedir para vocês fecharem os olhos. E por que fechar os olhos, né? É uma forma de você sentir o seu centro, é uma forma de você se conectar com aquilo que está aí dentro. É uma forma de você silenciar esse estímulo externo, né? E olhar para dentro. Então, é por isso que a gente pede para fechar os olhos, né? Tem gente que tem um pouco de dificuldade, não tem problema, pode ficar olhando para um ponto fixo, né? O fechar os olhos é para isso, é para que a gente possa se conectar com o nosso centro, com o nosso coração, com o que a gente está sentindo, e para que a gente possa ouvir, né, a verdade mais profunda de nós mesmos. Então, vou botar de novo a música e vou pedir que você se conecte agora com a sua respiração, pedindo ajuda para o seu eu superior, para que você possa, nesse momento, receber as informações necessárias o que você está precisando agora, o que você colocou talvez como intenção lá no início, na primeira meditação. Respira e sente, sente você, sente as batidas do teu coração. Sente esse movimento do inspirar e expirar. E eu vou te pedir para você trazer para sua mente agora algo que tenha te causado desconforto nesses últimos dias. Preste atenção em como você lidou com essa situação. Observe o sentimento daquele momento. Procure identificar qual foi o seu movimento frente à então realidade. Procure identificar se esse movimento foi para a saída daquela situação, para deixar de sentir, ou se você conseguiu se entregar ao tempo presente e experienciar a compreensão e o aprendizado. Apenas observe sem julgar. E a partir dessa observação, o que você poderia agora pensar como um compromisso com você mesmo frente a essa situação? O que você pode se propor agora? Apenas o que for possível para você neste momento. Respire nessa intenção. Deixe que cada célula do seu corpo receba essa informação. E sinta a permissão para dar esse passo. Com amorosidade para com você mesmo. Respira. Depois, se você quiser anotar isso que você observou e o que você se comprometeu com você mesmo. Às vezes a gente esquece fácil, né? Então, é bom a gente registrar, porque tem uma partezinha nossa que quer esquecer, Com certeza. que é o nosso eu inferior, né? Então,
Isso que eu gostaria de trazer hoje como reflexão. Espero que tenha sido positivo, que tenha contribuído. E agradeço aos comentários, agradeço às pessoas queridas que estiveram conosco. Rita, obrigada pela oportunidade. E eu queria terminar com uma música, mas não sei se você vai falar algo Não, eu primeiro. só quero falar uma coisinha, depois a gente encerra quando for o tempo. Eu quero realmente agradecer, viu, Mariela, pela sua presença, pela sua contribuição. Como eu falei lá no início, eu repito aqui agora, tem sido um momento de muita alegria e satisfação para todos nós da nossa regional Goiás, ter as pessoas aqui disponíveis a dar a sua contribuição para a expansão desse caminho, falar um pouquinho desses ensinamentos. Tem sido muito legal a divulgação que todos têm feito, nos ajudado. Então, a minha alegria e satisfação é muito grande. E eu te agradeço muito, Mari, por você estar podendo dividir uma parte desse seu conhecimento, da sua experiência aqui com a gente, viu? Eu agradeço a presença de todos aqui, tá? Que todas as pessoas que a gente está vendo, que sempre estão por aqui com a gente, eu agradeço muito, tá? E a semana que vem a gente tem mais. Um grande abraço para todos. Então, pode passar aí a Obrigada. música. Tá joia. Obrigada. És um Senhor tão bonito, A oração do pagarás tempo. meu filho. Pode subir. Mais alto. Vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 tempo. Ouve bem o que te digo. Tempo, 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 tempo. Fecha os olhos e deixa essa música te tocar. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 tempo. És um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Que sejas Ok. Obrigada, Mari. Obrigada, pessoal. Então, assim, nós encerramos mais essa live. E gratidão pelo carinho de todos vocês. Tá bom? Obrigada. Beijo, beijo para todo mundo. Tchau. Tchau, Rita. Obrigada. Nós vamos gravar a live, ok? E aí depois a gente pode passar para as pessoas.